Olá, estamos consigo para mais uma sessão de esclarecimento. Hoje vamos falar de um distúrbio psíquico que afeta milhares de pessoas. As causas podem ser variadas, mas sabe-se que o abuso de drogas e o simples histórico familiar pode propiciar o seu surgimento. Refiro-me à doença bipolar. Caracterizada por estados de depressão ou por crises maníacas, afeta gravemente o dia-a-dia dos doentes, mas pode ser controlada. O que acha de pedirmos ao Dr. António Sampaio, psiquiatra, para nos informar melhor? Muito obrigada uma vez mais pela sua presença aqui no Viva Saúde, Dr. António Sampaio. Eu agradeço. O que é doença bipolar? A doença bipolar é uma doença que faz, como o nome indica, que o indivíduo tenha com mais facilidade do que o resto da população em fazer estados exagerados e extremos em relação ao seu humor, ou seja, ele faz euforias e faz crises depressivas com grande facilidade, sendo que quer as euforias, quer as depressões vão além daquilo que o meio, do seu meio cultural permite e considera adaptativo. Ou seja, para haver o diagnóstico, não basta que a pessoa se sinta uns dias mais contentes e outros dias mais tristes. Todos nós temos alguma bipolaridade, certamente. Faz parte da existência humana. Agora, quando essa diferença começa a ser de tal ordem que passa a ser completamente desadequada e desadaptativa em relação à própria personalidade do indivíduo e também em relação à sociedade onde está, aí pode haver, de facto, o diagnóstico de doença bipolar. Quais são as causas desse transtorno? A doença bipolar é descrita já há muitos anos e parece ter um caráter hereditário, embora haja fatores desencadeantes da doença bipolar. O que parece estar fundamentalmente na base é a doença depressiva propriamente dita, isto é, há fatores muito precoces no desenvolvimento do indivíduo que podem fazer com que aquele indivíduo seja mais frágil a vir a ter essa doença mais tarde, no sentido da depressão. E depois, a depressão pode ter um caráter bipolar, ou seja, pode a crise depressiva evoluir para uma crise maníaca e voltar a uma crise depressiva. Portanto, qualquer pessoa num determinado momento da sua vida pode ter essa doença? Qualquer pessoa pode desenvolver essa doença, até porque essa doença tem muitos fatores desencadeantes e um dos quais são, por exemplo, as substâncias químicas, desde as drogas consumidas pela sociedade, quer o álcool. Portanto, pode desencadear a esse doença tipo bipolar? de situação, sim. Porquê? Porque muitas das substâncias chamadas psicoativas provocam justamente, como a cocaína e outras, provocam justamente uma incapacidade de se regular e de estabilizar o humor, ou seja, são substâncias que levam o indivíduo facilmente a um extremo de humor, seja no sentido, por exemplo, eufórico, e que depois regressa rapidamente a um estado mais depressivo. Se isto for, digamos assim, apreendido de alguma maneira por a neurofisiologia cerebral, aquilo pode passar a existir mesmo já sem o consumo das substâncias. E quando eu estou a falar, falei da cocaína, mas isto também é frequente com as drogas leves. Isto também é frequente. Ou seja, se nós tivermos... No fundo, há coisas na medicina que são comuns a todas as especialidades. Se eu tiver herdado alguma tendência, por exemplo, no sentido do tumor pulmonar, não quer dizer que venha a ter um tumor pulmonar. Mas se depois temos uma predisposição, mas se depois fizer um fator agressivo, por exemplo, for um fumador toda a vida, então a probabilidade de ter é muito grande. Para quase todas as doenças sérias, enfim, não estamos a falar das constipações, mas quase todas as doenças sérias, as doenças hepáticas, as doenças cardíacas, têm um certo componente hereditário e têm um certo componente de agressão exterior. E as doenças psíquicas também. Portanto, nós temos de ter muito cuidado e atender também à prevenção, que é não juntar, preferencialmente não juntar a quem tem alguma tendência fatores agressivos que vão seguramente disputar a doença, não é? E como se manifesta? Pois, a manifestação é normalmente por períodos de depressão muito intensa, sem que haja motivo aparente, embora possa haver um desencadeante. Por exemplo, pode acontecer que, às vezes, depois de uma crise, imagine, depois de uma crise eufórica, em que o indivíduo teve atitudes absolutamente descabidas e que o deixaram
envergonhado e embaraçado do ponto de vista social, depois essa própria crise eufórica pode desencadear a seguinte crise depressiva, em que ele próprio se envergonha da situação que criou quando estava eufórico. E, portanto, na verdade, elas não têm que ser precipitadas por exterior, mas às vezes têm desencadeantes muito óbvios e que nós temos, e tem que ser a família a tomar um papel muito ativo aqui. É facilmente detectável a doença? Às vezes não, porque esta doença às vezes evolui com... Há dois tipos. Há dois tipos de bipolaridade. Uma em que a mania é muito mais evidente, em que as pessoas são muito mais desinibidas, gastam dinheiro que não têm, endividam-se, têm esperanças absolutamente deliroides, isto é, no sentido em que acreditam que vão ganhar o Euromilhões e, portanto, podem perfeitamente os gastar, porque têm essa espécie de feeling que vem com certeza acontecer. Portanto, e são situações que se tornam de tal maneira dramáticas para aquela pessoa em termos de consequências que pode prejudicar muito e que dá nas vistas, porque as pessoas estão ao lado percebem que aquela pessoa não era suposto comprar aquele carro, não era suposto dar aquele sinal para aquela casa, não era suposto... portanto, dá-se muito bem conta, às vezes até só nas conversas, porque são pessoas que têm um discurso muitas vezes saltitório, com uma associação de ideias muito grande, associação de ideias que é dificilmente acompanhada por uma pessoa que não tem aquela velocidade, a velocidade do pensamento é muito maior. E por isso é que muitas vezes uma dose mais pequena de mania, vamos dizer assim, uma hipomania um certo ânimo pode dar genialidade, entende? Porque a fronteira entre o excelente e a loucura não é assim tão... É ténue. É ténue, é muito ténue. E tem-se encontrado justamente nessa capacidade de alguns bipolares que conseguiram ou tiveram o privilégio de conseguir controlar a sua e não deixar cair no extremo, e tem o privilégio de ter sido tipos absolutamente geniais. Por isso é que se costuma dizer que a bipolaridade é a doença dos artistas. Porque a própria arte o que é? A própria arte é a capacidade de comunicar através de associações que em princípio não são usadas comumente, como o caso, por exemplo, da maneira como nós vestimos, ou a maneira como falamos, ou a maneira... A arte usa sons, usa cores, usa coisas um bocadinho desviantes. Se estas associações forem feitas com grande mestria, nós de facto apanhamos emoções através de uma tela, através de uns sons, que ficamos completamente, como é que este homem conseguiu transmitir, por exemplo, um sentimento humano através de um som, como é que Chopin faz um noturno e a gente vê a tristeza daquele homem porque tinha o diagnóstico de tuberculose, de facto. E isto é a genialidade de facto. Mas depois esta fronteira se ultrapassa e se cai logo ali ao lado, no caos, já não se tem criatividade, já se tem caos, já se tem doença, não é? Há bocado estava a falar-nos do outro estado da bipolaridade que é mais difícil de detectar. Pode explicar-nos melhor? O estado depressivo. Porque o estado depressivo é muitas vezes, como não é... Enquanto o indivíduo eufórico sai de casa e faz declarações e reúne a família para fazer grandes anúncios, etc. É mais visível. O deprimido, de facto, sente absolutamente o contrário, que é sente-se incapaz, sente-se diminuído, sente que os seus dias de alguma utilidade estão a passar, sente que se calhar não vale a pena continuar. Isto causa um fechar nele próprio. O pensamento torna-se lento, ele já não consegue, vê-se muito isso na obra de Antero de Quental, em que ele, a certa altura, em várias obras dele, ele descreve esses estados em que está e depois enche-se de culpa, ele próprio enche-se de culpa no estado depressivo. Estou-me a lembrar de um em que ele diz: se eu nem à face linda sei sorrir, é de crer que só eu seja o culpado. Esta interpretação delirante de culpa da doença pode ser fatal para o doente. Pois. Porque é um pensamento doente,
É um pensamento doente de culpa de qualquer coisa que evidentemente o doente não tem, mas que no seu estado depressivo pode acusar a si próprio, que aliás deu maus resultados justamente em Antero, não é? Que se suicidou. E a fuga de ideias de que estava a falar há bocado, que referiu, pode ser uma das manifestações mais evidentes da doença bipolar? Às vezes o discurso destas pessoas é quase é muito difícil de acompanhar, porque a associação de ideias é tão rápida e a fluidez do verbo, é claro que nós através do verbo somos sempre mais vagarosos do que do pensamento, mas estas pessoas conseguem de facto uma fluidez do verbo tão rápida e de associações tão frouxas, associar o vermelho com qualquer sinal, com o semáforo, depois com os carros, e depois com a rua, e depois com o copo da água. As coisas são tão absurdas que nós damos logo conta que a pessoa não está bem. Não é? E o difícil é fazê-la parar, porque a pessoa está nessa altura convencida de uma força e de uma genialidade e de uma clarividência tão grande que é muito difícil convencer, porque muitas destas pessoas, quando estão neste síndrome, têm realmente a convicção e nesses momentos têm esta convicção de que são superiores. E, portanto, quando nós dizemos que tem calma, sei que eles acham que nós estamos a evitar a grandeza deles. E, portanto, é complicado, é difícil. É muito delicado. Às vezes é difícil. Por isso que muitas vezes é também comparado, ou talvez, sem as pessoas perceberem, tenham a noção de que tem alguma coisa a ver com feitiço, com espíritos, com coisas do género, não é? Porque muitas vezes a pessoa tem a noção de que está a ouvir alguma coisa, uma voz superior que as comanda. Claro, e isso acontece imenso nas crises maniformes, quer dizer, a crise maniforme é muito frequente haver delírios místicos, em que a pessoa considera, na sua euforia, considera que está a ser absolutamente iluminada, e o pensamento está a ser iluminado por qualquer coisa de facto superior, e portanto tem essa convicção. E o que é curioso é que muitas vezes acontece que este estado de euforia leva as pessoas a terem de facto uma astúcia e uma desinibição que as torna por vezes perspicazes a um ponto que o ouvidor fica de facto a pensar como é que ele chega aqui, porque há de facto um certo brilhantismo a certa altura e portanto não é difícil imaginar que se tenha interpretado muitas vezes isto como qualquer coisa paranormal. Pois. E não é difícil de ter-se chegado muitas vezes a isso não é de todo. Aliás há uma figura de um tratadista francês, que é a grandeza solene, que eu apanhei, aliás, na minha vida clínica muitas vezes, é quando o indivíduo maníaco eufórico está aqui, perante a Carina, com uma tranquilidade muito grande, muito tranquilo, e de alguém, um colega, diz-lhe, olha, esta pessoa está completamente maníaca, mas ele diz, mas ele está tão tranquilo, como é que está maníaco? Porque a convicção de que está a ser iluminado diretamente por Deus ou por o que seja, é tão grande que olha para si com uma solene grandeza, quer dizer, com uma contemplação de quem olha para aqueles que não tiveram o privilégio de serem iluminados. E, portanto, são pessoas muito tranquilas, sou um ser superior muito e, portanto, tranquilas, muito calmas, mas estão doentes. E este diagnóstico às vezes é muito difícil, porque são pessoas que não estão agitadas, que já nem sequer querem impor a vontade deles, mas estão completamente delirantes. Não é? Estão completamente delirantes. Deverá ser muito difícil detectar isso, doutor? Como tudo na vida, é conforme a experiência, a gente com a experiência acaba por ter mais facilidade e quando somos menos experientes, acho que é difícil. Claro. Não vamos esgotar já o tema, doutor, que está a ser super interessante. Fico com algumas informações sobre o impacto deste distúrbio. Os transtornos mentais afetam mais de 450 milhões de pessoas e estima-se que este número aumente em 15% até ao ano de 2020. A doença bipolar afeta sobretudo os grupos etários mais jovens da população. Aliás, entre 10% a 20% dos indivíduos já tiveram algum tipo de distúrbio mental. 14% deste tipo de doenças surgem devido a problemas neurológicos e à utilização de substâncias ilícitas. A doença mental é parte integrante do bem-estar e, na verdade, não há saúde sem saúde mental. Esta é ainda determinada por fatores socioeconómicos, biológicos e ambientais.
Em diversos países africanos, cerca de 75% dos que são afetados por estes problemas não têm acesso ao tratamento adequado. Contudo, têm sido implementados programas no sentido de contribuir para a prevenção e controle destes distúrbios mentais. Com certeza já percebe melhor o que é a doença bipolar. Não deixe de nos expor as suas dúvidas, que o Dr. António Sampaio vai continuar a esclarecê-lo. Passe no nosso Facebook, onde pode encontrar tudo sobre o programa e algumas informações sobre saúde. Faça como o Gustavo Santos, que nos colocou a pergunta: este transtorno pode desencadear atitudes violentas? Pode responder-nos? Pode desencadear porque o indivíduo está tão convencido que tem razão que, quando contrariado, pode de facto, como o próprio distúrbio desinibe, ou seja, quer na linguagem, quer nos atos, é um distúrbio que desinibe, pode de facto ser violento para os outros na sua inconformismo para a reprovação que está a causar nos outros. E isto pode ser, de facto, pode atingir atitudes violentas. Uma alteração do humor normal e uma da doença bipolar, como pode ser distinguida? As alterações do humor normais é quase a mesma coisa que acontece entre a distinguir crença do delírio. Uhum. As alterações do humor normais servem para partilhar e para comunicar e para agregar. Uhum. O facto de eu estar feliz e partilhar com a Karina a minha felicidade, em que eu explico porque é que estou feliz, em que eu explico porque é que hoje estou bem, e a minha tristeza também, em que eu lhe explico porque é que hoje estou triste e porque é que hoje, se calhar, preciso mais do seu abraço do que ontem, tem um caráter muito de agregar a espécie e de apoiar na própria espécie. Ao passo que o adoecer, do ponto de vista já mental, neste sentido da bipolaridade, a própria euforia e a própria tristezas não inspiram isso, porque são estranhas, quer dizer, não têm uma base racional e são de alguma maneira estranhas. O indivíduo sente-se um bocado isolado no seu sentir, nas suas emoções, e percebe que ninguém o está a compreender, e isso isola-o mais do que aproxima. Portanto, a grande diferença é que, enquanto as euforias e as depressões normais nos aproximam do outro e nos fazem comunicar mais ou menos, mas de uma maneira, mas estamos, por exemplo, um luto, perdemos alguém, o abraço, a tristeza faz com que nos abracem, a tristeza faz com que, pronto, tens que ser forte, eu estou aqui ao teu lado. Portanto, enquanto que a tristeza normal é uma tristeza que puxa os outros para nós, a tristeza doentia não. A tristeza doentia isola-nos. E as crises maníacas, nessas ocasiões de estarmos nesse estado, quando ocorrem e como ocorrem? Às vezes, subitamente, uma crise maníaca pode-se despoltar rapidamente. Às vezes pelo simples facto da pessoa não ir de encontro com a vontade e com a opinião do doente? Não, isso pode coincidir assim, mas as crises maníacas vêm quase sempre a seguir a um período depressivo ou a seguir a um período de humor eutímico, não é? Uhum. Mas, em qualquer caso, existe um sofrimento próprio destes doentes que emana disto que eu vou dizer, é de não se conseguir prever quando vem. Quer dizer, às vezes o grande drama dos doentes que têm doença bipolar não é tanto o facto de saberem que a têm, é, por exemplo, a Karina que faz anos daqui a um mês e vai fazer uma festa tal, e reserva os seus amigos e tal. Uhum. Na doença bipolar, o doente não sabe se vai estar deprimido ou se vai estar eufórico. Portanto, é muito difícil às vezes programar as coisas, e isto parece que não, em termos de vida, mesmo que é uma coisa que é muito incomodativo para o doente. E ele tem que ter muito cuidado no seu acompanhamento médico e no seu tratamento para que isto não seja muito frequente. E esses episódios podem durar muito tempo, dias, semanas, anos? Anos não, mas por exemplo, um episódio depressivo pode demorar até 3, 4, 5, 6 meses. E um episódio eufórico também pode durar semanas até um mês. E sem tratamento? Sem tratamento. Com tratamento, não. Com tratamento, as crises são relativamente dominadas hoje em dia. Que tipo de tratamento há? Quando o tratamento básico é desde que surgiram aquilo que nós chamamos os estabilizadores do humor, que
que são substâncias que de alguma maneira evitam estas oscilações tão nítidas, entre os quais o mais clássico e que se fala mais é o carbonato de lítio. O carbonato de lítio não é uma substância muito complicada, porque o lítio é um elemento da natureza, da tabela periódica, é um elemento como o cálcio, portanto, não é assim uma molécula extraordinária, mas é uma molécula que de facto tem essa capacidade de estabilizar o humor. Depois, muitas outras substâncias, como o valproato de sódio, que são tradicionalmente eram antiepiléticos, também fazem esse tratamento de estabilizar o humor. E, portanto, o tratamento reside fundamentalmente em estabilizadores do humor. É a pedra de toque, é o estabilizador do humor. Depois, as psicoterapias e as terapias próprias do estado em que o indivíduo se encontra também são necessárias. O doente bipolar, mais do que manter uma certa lucidez sobre a doença, mais do que isso, quando tem um bom acompanhamento e quando tem uma família com bom suporte, ele consegue fazer uma certa autogestão da sua própria doença, como um diabético faz. Pode falar-nos um pouco sobre a terapia eletroconvulsiva? De que se trata e até que ponto é eficaz? Quando é utilizada? Pois, a terapia eletroconvulsiva é uma terapia que, apesar de tudo, já foi mais usada do que agora, mas ainda continua a ser usada, mesmo nos Estados Unidos, porque nas crises depressivas graves, a terapia eletroconvulsiva continua a ser uma das escolhas quando já se esgotaram as terapêuticas químicas. E, apesar de tudo, as cicatrizes que vêm são absolutamente insignificantes, quer dizer, o atravessar da corrente elétrica dos lobos frontais não prejudica nem faz grandes alterações em termos da cognição. E em termos de terapia, como digo nas guidelines, nas orientações de tratamento da depressão, elas ainda estão, a eletroconvulsivoterapia ainda está contemplada para os casos resistentes à terapêutica. Mas isso só acontece quando a pessoa está internada? Não, a pessoa pode fazer, pode ir fazer de manhã um eletrochoque e fazer a sua vida da parte da tarde, sim, absolutamente. Até que ponto se deve evitar e como as recaídas? Pois, as recaídas é muito baseado, cá está, num autoconhecimento, quais são, por exemplo, o que costuma sempre, ou quase sempre, preceder a crise maniforme é o deixar de dormir. O indivíduo começa-se a sentir à noite com muita força e apetece-lhe ir para o computador e apetece-lhe estudar isto e nunca pensei nisto e deixa-me lá ver isto e o sono passa e há cada vez mais entusiasmo e, portanto, são 5 da manhã, são 6 da manhã, mas também não me faz falta, não sente cansaço. Quando isto começa a acontecer, é um sinal de que a crise maníaca vem aí e aí deve procurar imediatamente ajuda. E muitas vezes tem que ser o familiar próximo, porque este estado primeiro, ainda não é o estado catastrófico, é o estado primeiro, pelo que os doentes descrevem, é tão prazeroso e é tão bom no sentido de estarem a ter uma clarividência daquilo que estudam e daquilo que estão a ler, que não querem denunciar a ninguém porque não querem que lhe o tirem. Pois. Mas o problema é que ele depois evolui para a asneira. É o estado seguinte logo. É o estado seguinte. Ok. Doutor, muito obrigada uma vez mais por estar aqui connosco. É sempre muito agradável falar consigo sobre esses vários temas. Esperamos por si uma próxima oportunidade. Costuma ir ao YouTube? Então aproveite e não deixe de ver os nossos programas. Estão lá todos. Agora vou deixá-lo com as informações importantes do Viva Saúde de hoje. Para não se esquecer, tome nota. A doença bipolar é um distúrbio psicológico caracterizado por alterações constantes de humor. Manifesta-se por períodos de depressão aguda, o doente sente-se incapaz, diminuído e isolado, e períodos de extrema euforia sem qualquer base racional. Pode estar na origem do consumo de estupefacientes ou no desenrolar de uma depressão. E ainda que menos frequente, pode haver uma predisposição genética para este problema. As consequências são várias. As crises maníacas surgem após uma fase depressiva e podem levar a atitudes bastante violentas. Aliás, o doente demonstra mesmo uma desinibição exagerada. O tratamento é efetuado através da psicoterapia e da administração de medicamentos. A família tem um papel fundamental no controle e autogestão deste distúrbio.
A doença bipolar pode afetar qualquer pessoa. Se sente alguns sintomas, procure ajuda para voltar a ter o equilíbrio necessário para uma vida saudável.